Eu quero manifestar aqui uma opinião com relação à candidatura do Datena para a Prefeitura de São Paulo. E eu quero também comentar a entrevista que ele deu para Natuza Neri. Tem algumas coisas importantes para a gente analisar com relação à entrevista que ele deu lá para o G1 e com relação à proposição de sua candidatura à cidade mais importante do Brasil, que é a cidade de São Paulo. Antes, eu já vou lhe pedir então que deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo novo aqui do canal. E efetivamente nós temos vídeos sempre todas as sextas e evidentemente sim, alguns vídeos durante a semana, alguns dias a mais, a gente, quando pode, a gente consegue aqui fazer uma análise extra aí na semana. E este vídeo aqui, ele tem um fundo não de ficar simplesmente na lacração, porque nós não queremos fazer lacração, tem um pouco também, eu quero ficar aqui passando pano para quem eu acho que não tem que passar esse pano. O Datena, ele é reconhecido como um candidato desistente. Até agora, ele nunca conseguiu efetivamente concretizar uma candidatura. E acho que ele vai concretizar essa candidatura agora, nesse pleito de 2024, por um único motivo. A televisão brasileira, ela vive uma crise sem precedentes. E a TV Bandeirantes, que é a TV a qual ele estava vinculado hoje, e que paga a ele um salário vultoso, talvez agora seja o momento do Datena alçar essa possibilidade de continuar ganhando um bom salário e sim sendo o prefeito da principal cidade do país, usando então do seu conhecimento, do conhecimento que as pessoas têm dele enquanto jornalista ou enquanto apresentador de programa policial. A grande verdade é que eu vejo que figuras como o Datena, o Dória, e até mesmo lá atrás, o Silvio Santos, quando quis ser candidato a presidente da República, que essas figuras, elas são ruins para a política, por um motivo muito simples. Não porque eles sejam em si maus ou bons, não vou entrar nesse mérito, mas porque eles não são do ofício. E não sendo do ofício, é muito fácil você, não sendo do ofício, achando que é autodidata, como professor, chegar e enfrentar uma sala de aula. É preciso, por exemplo, saber os meandros de como funciona uma escola para ser um bom professor. Pelo menos um bom professor. É preciso entender algumas coisas para ser um bom político. E eu pergunto, figuras como o Datena e o próprio João Dória, eles têm fundamentos de política, de conhecimento da ação política? Não. Eles se elegem exatamente em cima de um discurso demagogo, em cima da ineficiência de um Estado e de uma classe política que sim, que precisa ser criticada. Mas vou botar o outsider, como se coloca aqui no Brasil, figuras como o Datena. O próprio Bolsonaro, por exemplo, já se mostrou que a gente está fazendo o quê? É um aventurismo na política. É fazer com que a gente coloque aventureiros que possam até ter boas intenções, mas que de repente fracassam no primeiro obstáculo que aparece. Por quê? Porque não são preparados para a vida pública. A vida pública, ela requer uma formação de vida. A vida pública requer uma formação também até teórica. E não estou dizendo que você precisa ser um doutor em letras ou coisa do tipo. É preciso que você tenha pelo menos o mínimo de gestão pública. E eu pergunta você do outro lado, que conhecimento de gestão pública tem o José Luiz Atena? Que conhecimento de gestão pública tem o João Dória? Que conhecimento de gestão pública tem o Witzel? As experiências estão aí. Infelizmente, a gente vai brincando e vai colocando aventureiros que fracassam no primeiro momento, no primeiro percalço, porque não tem conhecimento de gestão pública, porque não tem projeto para apresentar. E ao ver o Datena com a sua fala, quase que sendo um apresentador de programa policial, querendo ser o prefeito da cidade, eu pergunto, um apresentador de programa policial é sim predicado para ser candidato
a uma cidade tão importante quanto São Paulo? Ou talvez o candidato tenha que se dar conta que o apresentador de programa policial pode criticar tudo e a todos, sem compromisso de que, de fato, aquilo que ele fale concretiza-se, porque, afinal de contas, ele não está fazendo a gestão. Agora, quando ele está na gestão, será que vai valer e vai funcionar as suas fórmulas daquilo que ele falava na frente das câmeras num programa de televisão? Eis a questão a ser feita e a ser levantada para o Datena. E aí a gente vê a Natuzaneri, que vai lá, aquele jornalismo lacrador, sem conseguir, por exemplo, fazer esse tipo de pergunta para o entrevistado. Porque eu faria esta pergunta para o Datena se eu tivesse oportunidade. Por quê? Porque, infelizmente, na política brasileira, nós perdemos tempo com aventureiros. E, infelizmente, existe um contraponto a isto que é tão lacrador que fica mais na forma do debate, na forma da fala, do que do sentido das palavras. Essa é a situação. E você? O que você pensa a respeito de tudo isso que nós falamos agora? Deixe seu comentário, que é muito importante aqui para o canal. É isto.